Você assistiu esse filme e ficou boiando o tempo todo? Ou então você vai assistir o filme e quer pelo menos ter um pequeno norte pra te ajudar a entender melhor a mensagem? Então esse vídeo é pra você. Então salve galera, sou o Rafael Fi, esse aqui é o Teologia em Hollywood, hoje pra falarmos do grandioso Flow, que apesar do filme ser do ano passado, ele vai lançar apenas no dia 20 desse mês nos cinemas brasileiros, e eu ainda tive a oportunidade de assistir numa pré-estreia, finalmente, não que eu tive acesso a alguma cabine de imprensa ou coisa do gênero, mas eu sou membro do Cinemark Club, e eu acabei ganhando um ingresso para assistir numa pré-estreia do filme, e foi um evento maravilhoso, por sinal. Eu pude assistir essa animação que tem dado bastante o que falar, então chega mais comigo e bora trocar ideia sobre o filme, tentando entender um pouco os significados, simbologias ali presentes no filme. Pelo menos eu vou tentar explicar o que eu tirei do filme. E vamos ver se essa obra, ela realmente é tudo isso que estão dizendo, fechou? Então chega mais comigo e bora trocar ideia sobre Flow. This is my flow. Bom, eu vou dividir esse vídeo aqui então numa parte sem spoilers e numa parte entrando um pouco com spoilers para explicar algumas coisas, e depois finalmente entrando numa parte com spoilers tentando explicar talvez o final e a cena pós-crédito e etc. Bom, basicamente sobre o que se trata essa história. Ela se trata sobre um gatinho tentando sobreviver ali numa espécie de um dilúvio num mundo pós-apocalíptico, que a gente não vai ter muitos detalhes, mas que é justamente esse gatinho junto com outros animais ali tentando sobreviver nesse cenário. E esse é um filme que talvez você já saiba que ele é um filme completamente sem diálogos, mas que ainda assim ele consegue transmitir muitas emoções. Isso aqui talvez torne esse filme esse grande divisor de águas, porque não vai ser um filme para todo mundo. Um filme completamente sem diálogos, apenas com animais interagindo ali, etc. Talvez tem pessoas que não vão curtir nem um pouco a experiência, aí tá tudo bem, mas tem pessoas que vão se emocionar profundamente com essa obra, principalmente se você tiver uma ligação um pouco maior com um bichinho de estimação, um gato, cachorro ou afins, né? Talvez você se apegue muito a esse filme e aos seus personagens. Mas é inegável que realmente esse filme ele tem uma carga emotiva muito forte, e ele é muito competente justamente em trazer o seu enredo, em trazer todo um conteúdo, uma história completa sem um único diálogo sequer. E os animais aqui, eles realmente agem como animais. Apesar que, né, um pequeno parênteses aqui, eles agem como animais via de regra, né? Tem uma situação ou outra assim que foge um pouco à regra, e é bom deixar isso claro também para não te frustrar, né? Porque vai ter um momento ou outro que os animais vão agir de um jeito que você vai olhar e vai falar, opa, pera aí, que um animal não faria isso, né? Então é bom deixar isso claro para você também não pegar a raiva do filme e falar que os animais só agem como animais quando é conveniente, que de repente eles têm uma sabedoria sobrenatural ali também, justamente de acordo com a conveniência, né? Mas a gente aceita essas pequenas conveniências para contar a história que está sendo dita, mas ainda assim esse filme deve ser elogiado, porque os animais eles não são antropomorfizados, né? Palavrinha difícil, mas que saiu de primeira. Ou seja, animais eles não trazem características humanas, não são aqueles furries, né? Ou então, por exemplo, o anime Beastars é um exemplo perfeito assim do que são essas antropomorfizações. Agora não saiu de primeira. Mas ou então outro anime fantástico que é o Odd Taxi. Deixa aqui a recomendação, um anime realmente magnífico, e ele tem uma justificativa de ser um anime ali com animais humanizados, vamos dizer assim, que são animais que não trazem características humanas, que não andam sobre duas patas, que não conversam, esse tipo de coisa. Mas são animais realmente que agem como animais. E eu já tive tanto o cachorro como gatos, e você vê que as características ali dos animais são bem respeitadas, e eles realmente agem como esses animais de fato são. Então o filme, nesse sentido, ele é bem realístico, né? Até inclusive quando você vê os bastidores de como eles captaram o sono dos animais ali que são usados no filme, é bem interessante de você ver. Mas não é só porque o filme ele é realístico na sua proposta, que não quer dizer que não há espaço para um mundo mais fantástico e mágico, que é na verdade esse mundo que a gente acompanha. A gente acompanha um mundo onde não há seres humanos, embora a gente não tenha muito detalhes do porquê o mundo é daquele jeito, mas que ele tem um pouco de espaço para magia ou para fantasia de maneira geral. Então você vai ver alguns pequenos momentos, não muitos, mas alguns pequenos momentos que envolvem um pouco de uma fantasia, de um sobrenatural, assim, que são partes também, claro, com certeza, totalmente interpretativas. Mas a gente poderia definir essa animação, é claro, como essa beleza trágica, que ao mesmo tempo que
é essa obra de arte, né? Uma animação muito bem feita, muito bem realizada e vale a pena gastar saliva aqui, e realmente é uma animação fantástica, talvez não perfeita aos nossos moldes críticos, mas ainda assim perfeita dentro das suas possibilidades, né? Outra curiosidade é que esse filme ele foi feito totalmente usando um aplicativo gratuito, que eu não lembro o nome aqui de cabeça, mas é muito fantástico você saber que eles pegaram um aplicativo ali de criações 3D, né, e fizeram esse filme todo, e ele é muito belo dentro da sua proposta, uma verdadeira obra de arte. Só que ao mesmo tempo que ele é belo, ele é trágico, porque ele traz justamente essa jornada de animais sobrevivendo um dilúvio, né? Então há situações bem tensas ali da gente acompanhando a vida daqueles animais, de fato está em risco em todo momento, e a gente acompanha isso de perto. Então é essa beleza trágica. Agora, se vai acontecer alguma tragédia no meio do caminho ou não, isso daí cabe a você descobrir, que eu não vou dar esse tipo de spoiler aqui. Pelo menos não agora. Então, cara, pra mim, o que conta muito num filme é como ele vai contar a história que ele se propõe, né? Da forma que a história ela é contada. E aqui esse filme não tem nem o que dizer, que ele dá uma verdadeira aula de como fazer isso, uma verdadeira aula de storytelling, porque, mais uma vez, o filme ele não tem um único diálogo, uma única fala sequer. Então até mesmo um filme que também não tem diálogos, que eu gosto bastante, que é aquele Ninguém Vai Te Salvar, que já tem crítica aqui no canal, inclusive, mas que lá ainda há falas, ainda há alguns personagens que interagem e que soltam algumas palavras, alguns monólogos, não há diálogos, mas há monólogos, vamos dizer assim. Aqui não há uma fala sequer, e ainda assim a gente entende a mensagem que está sendo passada ali. Talvez em não todos os seus detalhes e não toda a sua simbologia, né? Cabe muito o anime, a animação, ela deixa muito espaço aberto para interpretações, mas a gente entende o que está acontecendo em tela ali, e nesse sentido, essa animação, ela dá uma aula de arte, uma verdadeira aula. Então, você pode até parar para pensar, assim, daqui a pouco eu vou explicar melhor a mensagem, mas talvez você até olhe para a mensagem do filme e fale, esse filme nem é tudo isso, a mensagem, ela é bem simples, já vi essa mensagem em tantas obras por aí, e realmente, assim como, por exemplo, o recente filme A Substância, que eu ainda vou trazer aqui pro canal, eu prometo. O vídeo já tá gravado, só falta eu trazer ele aqui pro canal, mas logo menos ele tá aí. Mas assim como nesse recente A Substância, que agora virou moda ficar falando mal, né, de que a mensagem não é tudo isso e etc, e realmente a mensagem, tanto aqui do Flow como da Substância, não é aquela mensagem revolucionária que você nunca viu em nenhum outro lugar, mas a forma em que é trabalhada, a forma em que essa mensagem é transmitida, é passada para nós que estamos assistindo, é muito bem feita nesses dois casos, é claro. É muito bem feita e muito bem realizada. Então eu acredito que esse filme, ele merece receber os elogios e os prêmios que ele tem ganhado ultimamente. E você parar pra pensar que um filme sem diálogo, com apenas alguns animais em tela ali, que te mantém entretido por 1h30 aproximadamente, que o filme tem ali, mas que ele termina com aquela sensação de, ué, já acabou? E com a outra sensação de também, nossa, eu viria muito mais disso. Então um filme que te deixa com essas duas sensações, é um filme que realmente realizou um bom trabalho. Agora, pra mim, particularmente, esse filme, ele seria um nota 7, mas isso como uma experiência pessoal minha, por quê? Porque não é o tipo de filme, assim, dos meus favoritos, é claro, né? Se você virasse pra mim e falasse assim, nossa, tem 10 filmes iguais a esse, né? Eu ia falar pra você, provavelmente, não, me fale qual que é o melhor, que eu vou assistir o melhor de todos, e os outros ali, não vou. Então, pra mim, como experiência pessoal, não foi um filme, assim, que mexeu tanto comigo, assim como tem mexido com algumas pessoas por aí, de pessoas falarem que tem chorado no filme, que se emocionaram muito, pessoas que tiveram crise de ansiedade ali acompanhando aqueles animais, etc. Eu não cheguei nesse nível, mas eu consegui me divertir bastante, embora, mais uma vez, eu não fosse o público principal do filme ali, vamos dizer assim. Mas, como eu disse, o que conta pra mim é justamente todos esses aspectos de como contar uma mensagem e levando em consideração o que esse filme conseguiu fazer com tão pouco, não só de orçamento, de pessoal, de ferramentas, de tudo, com uma equipe tão enxuta, ainda assim eles realizaram uma obra fantástica. Mais uma vez, pra mim eles merecem as premiações que eles estão recebendo. Não sei se é a melhor animação ali de 2024, que eu ainda não assisti o Robô Selvagem, que é outro ali que tá pau a pau com esse filme, mas que pra mim é um filme que ele cresce muito justamente da forma que ele conta a história e analisando todos esses fatores. Então pra mim esse filme cresce muito e eu daria então uma nota 9 pra ele, talvez um
um 9,5, vai ser bem generoso, que realmente é um filme fantástico, é um filme incrível, que eu reconheço, não vai ser pra todo mundo, mas é um filme fantástico, muito bom, e que eu acho que vale a pena dar uma conferida. Agora vamos tentar entrar num terreno um pouco mais com spoilers aqui, e olha, pra já deixar bem claro, né, o que eu vou trazer aqui é um pouco das minhas interpretações, junto com algumas falas do diretor também, que ele deu algumas entrevistas e etc, então eu vou misturar um pouco as interpretações aqui, e aí fica também a seu critério, se você não assistiu o filme, né, se você quer assistir o filme totalmente zerado e tentar se arriscar ali na interpretação, entendimento da mensagem do filme, você pode parar o vídeo por aqui, depois você volta pra terminar, né, mas fica a seu critério, depois você deixa aqui a sua interpretação e o que você entendeu da mensagem do filme. Mas se você quer assistir o filme, ou se você já assistiu também, é claro, não tem problema, mas se você quer assistir o filme, ter pelo menos algum norte ali do que esperar do filme e de mais ou menos como entender a mensagem do filme e te ajudar melhor a digerir o que tá sendo ali transmitido, então fica comigo e bora conversar sobre os animais e o que cada um representa, ou as lutas, a aventura, a jornada individual de cada um desses animais, né? Porque, como eu disse, a gente acompanha aqui um grupo de animais, é claro que o principal ali é o gatinho, mas eles vão precisar ali em cima de um barquinho, passando por diversas localidades e aprendendo a conviver juntos, etc. Então, nesse sentido, cada um dos animais daquele barquinho, que é um grupo pequeno, é claro, mas cada um deles vai ter um mini arco que vai precisar lidar com seus defeitos e aprender a conviver juntos. E, na verdade, a grande mensagem do filme é essa, é você aprender a ter esse trabalho em equipe, é você aprender a lidar com as diferenças e aprender a conviver com o outro. Essa é a grande mensagem do filme, né? E a gente vai ver isso sendo passado principalmente na figura do gatinho, porque o gatinho, ele é o quê? Ele é essa figura, detalhe, claro que os animais eles não têm nomes, né? Mas então o gatinho, ele é essa figura que é um animal mesmo, o gato, ele já é um animal um pouco mais individualista, ele é um animal que já não é muito sociável, é um animal assim, meio que suspeito das coisas, que é um pouco precavido demais, né, que não fica se arreganhando por aí, como o cachorro, por exemplo. Então ele é um animal muito fechado, muito que suspeita muito das coisas, né. Então é claro que a gente vai ter esse animal solitário, mais desconfiado, de difícil convívio com outros seres, né, que vai estar sempre suspeitando, sempre pronto a atacar ou fugir, né, dos outros animais ali, etc, né? Então o que a gente vai ver na figura do gatinho? A gente vai ver na jornada pessoal dele, ele tendo que vencer dois medos principais dele, que é justamente esse medo do mar, e aí fica a seu critério você interpretar o mar como você quiser aqui, mas ele tem de vencer o medo da água de maneira geral, né? E ele tem de vencer esse medo também de interagir com outras espécies, de criar novos laços, né? Essa é a grande jornada desse gatinho, é vencer vencer o medo, na verdade, da água, e vencer também esse seu espírito, seu desejo de fazer tudo sozinho e aprender a confiar nos outros. Então essa é a jornada individual do gatinho. Já o cachorro, o que a gente vai ver? O cachorro, como a gente espera, ele já é o oposto do gato. Ele é esse animal que ele já é muito mais aberto, muito mais brincalhão, que ele é de apego fácil com outras criaturas, que ele vive, no contexto aqui desse filme, né, que ele já vive em bandos ali. Então o que a gente vê na jornada do cachorrinho é o oposto do gato. Já é talvez não andar sempre em grupo, de aprender a tomar decisões sozinho às vezes, de aprender a não seguir ali a opinião do grupo, mas agir sabendo o que é certo, agir, tomar decisões sozinhos ali, tomar decisões importantes sozinhos, não seguindo talvez o grupo como um todo, entende? Então é claro que a mensagem do filme de maneira geral vai ser passar esse equilíbrio, né, de você não ser esse lobo solitário e depender só de si mesmo para todas as tarefas, mas ao mesmo tempo você não ser tão dependente da opinião alheia e saber se posicionar e tomar uma atitude, uma decisão sozinho quando a vida exige isso de nós, quando é importante você deixar a opinião alheia e tomar uma atitude firme ali em determinadas situações e posturas. A gente vai ter aqui no filme o Rei Júnior, é claro, de Madagascar, que é engraçado que quando ele aparece, a primeira música que toca é essa daqui, ó. Eu me remexo muito, mexendo muito! Mas o que a gente vai ver dele? A gente vai ver esse animal ali um pouco mais em volta ali de seus tesouros, né? Ele vai ter aquele animal que vai ficar juntando várias coisas que brilham, que geram essa curiosidade no bichinho e etc. E ele vai ter de ser talvez de ser essa criatura que largue um pouco o seu orgulho, de que largue também um pouco as suas posses, os seus tesouros pessoais ali, também em prol do outro, também em prol do próximo, né? Já que ele é muito apegado a todas
todos os seus tesouros, a todos os seus objetos ali que ele vai acumulando no decorrer do filme, mas que em determinado momento ele também tem de aprender a abrir mão dessas coisas também pelo bem do próximo. No pássaro maior que a gente tem ali, eu não sei se é uma garça ou algum outro animal ali, mas naquele pássaro grande que a gente tem ali, a gente vai ver também, apesar de ser o que mais se destaca ali nos seus aspectos positivos de proteção e cuidado do outro, ainda assim a gente vê uma figura de liderança, mas também de alguém que em determinado momento vai ter de aprender a abrir mão de estar no controle de todas as coisas, né? De também ouvir o outro e respeitar a opinião do outro, né? Então essa mensagem é muito bacana da gente ver também nesse pássaro. E por fim, a capivara, a gente pode falar dela. Talvez a mensagem que mais salte aos nossos olhos, assim, a principal, é dela ser menos preguiçosa, né? E aí eu me identifico muito com esse bichinho aqui. Não só porque a gente vê ele bastante aqui na ciclofaixa, mas também porque ele é esse bicho preguiçoso e eu sou bem preguiçoso também, pra ser sincero. Mas enfim, espero que pelo menos tendo um pouco o que será a jornada pessoal desses animais, espero que eu não tenha estragado muito do filme pra você, mas eu acho que vai ser um norte interessante de você assistir o filme e entender um pouco melhor a jornada individual de cada um e a mensagem que o filme tá passando de maneira geral, né? E aí aqui eu vou entrar em terrenos um pouco mais pesados, que aí eu já acho que é melhor você realmente assistir o filme primeiro e depois você volta aqui, porque eu já vou tentar explicar um pouco o final do filme e etc. Então talvez uma figura também que a gente possa tentar interpretar é a da baleia, né? Ou aquele animal mitológico ali, nem todos concordam que é uma baleia, acreditam que é um animal meio mitológico ali, uma espécie jurássica ou sei lá, enfim. O ponto é que aquela criatura gigante que aparece, que pra mim é assim uma baleia, ele aparece como esse respeito à natureza, ou essa aceitação da natureza de maneira geral, né? Então no final é que a gente tem aquela cena da baleia encalhada lá e etc, e o gatinho fazendo um carinho ali na baleia, é justamente o gatinho ele aceitando talvez não só a natureza, mas as adversidades da vida, aprendendo de que a gente de fato vai enfrentar problemas e dificuldades e que a gente vai ter de aprender a lidar com essas adversidades, né? Na psicologia a gente fala muito disso. A gente, assim, não sou psicólogo, mas a gente estuda bastante psicologia na teologia também. E se fala bastante desse lance de que a gente, é claro, a gente não controla todo o ambiente à nossa volta, a gente não controla todas as coisas que acontecem à nossa volta, mas a gente tem de aprender a lidar com essas situações, a gente tem de aprender a lidar com as adversidades da vida. E é claro que isso é bem cristão, a Bíblia também ensina isso, né? No sentido de que, de fato, as lutas, as dificuldades, as tribulações, elas vão vir, mas a gente tem de aprender a responder a essas coisas com o espírito cristão, é claro, movidos pelo Espírito de Deus. Então, de certa forma, o gato também aceitar, acariciar a baleia, ele mostra essa aceitação, então, das adversidades da vida, da mesma forma que a Bíblia, nas Escrituras, não é segredo que nós, como cristãos, vamos passar por dificuldades, vamos passar por lutas, vamos passar por aflições, e cabe a nós aceitar esses momentos, não aceitar como se a gente gostasse de sofrer, mas a gente saber que mesmo em meio ao sofrimento, o amor de Deus, ele não nos deixa, e que Deus ainda faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, de tal forma que mesmo diante do sofrimento, nós nos gloriamos nessas tribulações, sabendo que elas são para o nosso crescimento e sabendo que por meio delas, a gente pode experimentar mais e mais do amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então a gente pode tirar essa lição bem positiva da baleia. E se a gente fosse tirar um aspecto positivo de cada animal também, eu falei aqui um pouco da jornada de cada um deles e talvez o aspecto negativo de cada um deles, mas se a gente fosse olhar talvez de uma maneira um pouco mais positiva, tentando tirar uma lição pra gente também nos aspectos de cada um desses animais, a gente pode pensar na figura do gato, por exemplo, justamente como esse animal mais cauteloso, de nós também sermos espertos, né? De nós também sermos simples como a pomba e astutos como a serpente, por exemplo, como as escrituras também dizem pra gente ser, da gente ser mais precavido nas situações, da gente ser mais observador, da gente ser mais curioso e pensar e refletir antes de tomar determinadas atitudes. Na figura do cachorro, a gente vai ver justamente esse animal companheiro, né? À toa que ele é comumente aceito e dito por aí de que ele é o melhor amigo do homem, porque é esse animal dócil, é esse animal de fácil apego, é esse animal companheiro, leal, né? Coisas que, é óbvio, totalmente características cristãs que a gente deve abraçar para nós também. O Lemurizinho ali, o nosso querido Rei Julian, que é impossível você assistir esse filme e não chamar ele de Rei Julian, né? A gente pode aprender com ele também a sermos organizados, coisa que eu também não sou,
mas de ser um animal organizado, de ser alguém que guarda bem as coisas, alguém que, curiosamente, mesmo em meio às tribulações e às dificuldades, consegue encontrar pequenos tesouros no seu dia a dia que dão um certo brilho para sua vida, e de ser alguém, é claro, que também sabe respeitar o seu próprio espaço. E aí é claro que aqui também cabe um pouco de sabedoria de você saber dividir também, você respeitar o seu próprio espaço e de você não ser um completo egoísta também. Cabe aqui o equilíbrio e a sabedoria para nós também fazermos essa divisão, né? O pássaro, não precisa nem dizer, acho que ele é o mais óbvio de todos ali, que é justamente essa figura mais protetora, corajosa, que também se põe de frente do outro, né, para proteger o mais fraco, de que está disposto a abrir mão da própria saúde, do próprio bem-estar para proteger o mais fraco ou que está também em dificuldades. E a capivara, né, mais uma vez o meu favorito aqui, é talvez aquele mais harmonioso, mais pacífico de todos, que vai trazer mais essa sensação de paz, de conforto, de segurança, de tranquilidade. É curioso de que ele, né, em meio à chuva, no barquinho ali, ele sabe encontrar, por exemplo, como se proteger da chuva, ele vai encontrar um ambiente ali de mais conforto, etc. E ele não é egoísta, né, ele não fica sozinho lá, mas ele também convida outros animais a se protegerem da chuva ali, etc. Ele é o animal ali principal que tentam ali talvez atacá-lo mais de uma vez, tanto o gato como, eu não lembro se é a garça, algum outro animal ali que vai tentar ter algum tipo de hostilidade com ele, e ele simplesmente fica tranquilo, fica de boa, né, mostrando como que ele é esse animal bem pacífico e tranquilo, e como a gente também tem de refletir esse espírito, né. Mas enfim, fica aqui algumas lições dos aspectos positivos desses animais, a gente tentando fazer e imitar um pouquinho de Provérbios, né? Provérbios, Salomão, ele vai brincar bastante e tirar lições de características dos animais para as nossas vidas, né? Então a gente pode fazer isso também assistindo esse filme, né? Deixa aqui nos comentários se você também tem mais alguma atitude positiva que a gente pode adotar para nossa vida. Vale mencionar uma cena bem curiosa aqui, que é justamente da partida da garça, né? Que é um momento ali um pouco mais sobrenatural do filme, que eu confesso que eu não entendi muito bem o que aconteceu ali. Mas fato é que depois dessa partida da garça, aquele grupo de animais, eles se consolidam mais como um grupo, eles aprendem a se proteger mais, a buscar mais o bem-estar um do outro, né? Então talvez mesmo esse evento foi importante ali também pro amadurecimento e crescimento daquele grupo de bichinhos, né? E por fim, cabe a gente falar justamente dessa mensagem principal do filme, né? A gente costuma brincar muito em anime, por exemplo, de muitos animes longos, com histórias longas, e que chega no final, a grande temática, a grande lição do anime todo é que o verdadeiro tesouro da nossa jornada são os amigos que fazemos pelo caminho, né? E por mais que essa seja uma piada meio boba, assim, do meio dos otakus fedidos, essa é uma mensagem muito bonita e importante pra gente lembrar nos dias de hoje, e de fato ela tá presente aqui no filme, de que realmente o nosso grande tesouro, a grande lição que a gente tem pra aprender na nossa jornada aqui nessa terra é a importância e o valor das amizades no dia a dia. Porque fato é que nós vamos viver aqui nessa terra e que as turbulências, elas irão surgir, independente de nós. Elas sempre vão surgir porque essa é a realidade que nós vivemos. No mundo quebrado e manchado pelo pecado, a gente vai passar pela dor e pelo sofrimento. A gente vai passar pela turbulência, a gente vai passar pela tribulação. E a gente vai precisar, nesses momentos, aprender a confiar no outro, aprender a confiar no meu irmão, aprender a confiar no próximo. São os amigos que nós fazemos no meio do caminho, que ainda que sejam poucos, mas que sejam amigos valiosos, que sejam pessoas que a gente possa confiar, que sejam pessoas que nos ajudem a passar por esses momentos turbulentos, porque todos nós temos as nossas características individuais, temos os nossos defeitos individuais, e o outro, na maioria das vezes, ele vai ser justamente aquele que vai suprir naquilo em que eu mesmo sou fraco. Então é inevitável que eu vou precisar de companheiros nos momentos de turbulências, e eles surgirão. É claro que eu só não vou buscar por companheiros quando essas turbulências virem, mas eu preciso ter pessoas com quem confiar, que quando essas turbulências virão, a gente possa se reunir e passar por esses momentos juntos. E louvado seja Deus, porque Ele nos deu a Igreja de Jesus Cristo, que é claro, é um lugar de pecadores, é um lugar de pessoas que vão te machucar, que vão pisar na bola com você, mas é um lugar de pessoas que vão se mover única e exclusivamente pelo amor a Jesus Cristo. É claro que isso na teoria, né? Mas são pessoas que elas vão amar o próximo porque elas são amadas por Deus. Elas não vão amar o próximo apenas por interesses pessoais ou gostos pessoais, mas porque
ambas foram alcançadas pelo amor de Cristo Jesus, esse amor incondicional, esse amor que se entregou a nós, mesmo quando nós não merecíamos, mesmo quando estávamos sujos, imundos pelo pecado, e ainda assim Cristo, ele se entrega por nós. O seu sangue, ele nos purifica de todas as nossas imperfeições, e é por causa do seu amor que eu posso viver em amor pelo próximo. É em Cristo Jesus, como comunidade, que a gente aprende a passar pela tribulação juntos. E a gente precisa, de fato, lembrar dessa mensagem no dia de hoje, de que nós precisamos de companheiros, nós precisamos de irmãos e irmãs que nos ajudem a passar pelo vale da sombra da morte. Ainda é claro que a nossa ajuda principal venha do Senhor, né? Não tô querendo dizer que não é o Senhor que vai nos ajudar nesses momentos, mas que o mesmo Deus, ele nos dá essa comunidade de fé para também passarmos juntos pelo Mar Vermelho. Só que, infelizmente, hoje nós somos treinados a justamente o oposto. Nós somos treinados a sermos individualistas, nós somos treinados desde pequeno a buscar apenas o nosso prazer, apenas os nossos objetivos, os nossos sonhos, e o próximo é muitas vezes usado como escada, e olhe lá. Então eu deixo a indicação de 2 livros aqui, do Ego Transformado e do Significado do Casamento, ambos do Timothy Keller, que é, óbvio, meu autor favorito, mas que ele vai falar muito de como a gente vive nessa era em que nós idolatramos o nosso eu, nós idolatramos o nosso ego. E eu indiquei justamente esse livro que ele fala do casamento, porque isso se mostra de uma maneira muito clara nos relacionamentos amorosos nos dias de hoje, em de que nós, na nossa sociedade, como que isso funciona? Eu vivo buscando pelos meus sonhos, pelos meus desejos, pelos meus projetos, pelo meu futuro, e o outro, ele surge, o outro romântico, meu par romântico, ele surge justamente como um meio de satisfação imediata de um desejo efêmero, vamos dizer assim. Então eu busco o outro apenas para saciar um desejo sexual. E mesmo que eu busque o outro apenas nesse desejo de satisfação imediata, ainda assim eu espero que o outro não tenha defeitos, porque eu mal e mal já tenho de lidar com os meus defeitos. Então eu não quero que o outro tenha defeitos. Eu quero um parceiro perfeito, que não vai me dar dor de cabeça e que ele apenas seja um meio de eu ter uma satisfação rápida ali, enquanto eu continuo vivendo minha vida e buscando os meus sonhos. Não é à toa que muitos dos relacionamentos eles acabam, porque é óbvio, não existe esse parceiro perfeito, sem falhas, sem pecados. E segundo, porque a gente entra num casamento e a gente esquece que, via de regra, a pessoa que a gente tá casando também é marinheira ali de primeira jornada, né? Nem sei se essa frase existe, mas o grande ponto é que a pessoa também tá casando pela primeira vez, ela não sabe como ser um bom marido, como ser uma boa esposa. Ambos vão estar aprendendo juntos ali a conviver numa mesma casa, 2 pecadores aprendendo a conviver com o pecado um do outro, né? É difícil, mas se a gente não for movido pelo Espírito de Deus, se a gente não for movido por esse amor incondicional que tá disposto a perdoar, que tá disposto a aceitar as falhas dos outros, isso não quer dizer que a gente não vá tentar corrigi-las e mudá-las, mas a gente reconhecer que o outro é tanto um pecador quanto eu sou e que a gente vai precisar aprender a conviver juntos, mesmo nas nossas deformidades. Então esse é o nosso grande desafio, e esse filme, mais uma vez, é esse grande lembrete de que somos pessoas imperfeitas, vivendo num mundo quebrado e imperfeito, mas que precisamos umas das outras para passarmos pelas turbulências e pelos dilúvios da vida. Fala se essa não é uma mensagem bonita. Nesse sentido, o filme ele funciona, de certa forma, como um forte lembrete também de como as nossas influências trazem consequências negativas para o mundo em que nós vivemos. Não é à toa que o filme ele não tem nenhum ser humano ali. Por quê? Porque provavelmente os humanos eles já deixaram a face da Terra e só os que sobreviveram foram os animais, né? E ainda assim eles ainda sofrem com as consequências das nossas atitudes, das nossas atividades. É claro que você pode pensar assim, mas eu não sou dono de nenhuma grande companhia, eu não causo nenhum estrago ao meio ambiente. E aí, óbvio, né? Você não vai causar em grande escala, mas todos nós podemos fazer diferença no dia a dia com uma atitude cristã para com a criação, né? E eu pretendo fazer um vídeo falando sobre isso mais a fundo em breve. Mas é até curioso também a gente pensar que nesse filme aqui a gente tem
um dilúvio, sendo que o dilúvio que a gente tem nas escrituras, ele já é uma consequência do nosso pecado, né? Então é muito curioso isso aparecer aqui no filme também. E aí tentando trazer uma explicação aqui sobre a cena pós-crédito, né? O que acontece no final do filme? A gente tem aquela cena da baleia, que ela tá encalhada ali nos seus poucos minutos que restam de vida, e na cena pós-crédito a gente vê uma outra baleia, ou talvez a mesma baleia, não sabemos, mas nadando mais uma vez, né? O que a gente pode tirar disso? A gente pode pensar justamente nessa questão do ciclo da vida, né? Ou seja, que as dificuldades elas vêm e vão, mas que a vida ela continua, né? Então, de certa forma, o filme ele pode passar um pouco dessa ideia do ciclo da vida, mas ao mesmo tempo também pode passar nessa ideia de resiliência, de que as turbulências elas virão, mas que a natureza, de certa forma, ela ainda vai continuar lutando pela sua sobrevivência, e nesse sentido trazendo essa ideia de resiliência, né? De sempre se adaptando às novas situações e sobrevivendo às adversidades, né? Mas e se, e aí permita-se viajar um pouquinho demais aqui comigo, mas se essa baleia ela for uma representação do próprio Cristo? Não, nada a ver, irmão. E aí aqui é claro, de novo, né? Me permita viajar um pouco. Mas o que a gente tem aqui nesse final? A gente tem um evento ali um pouco sobrenatural, que de novo, eu não vou saber explicar em detalhes o que tá acontecendo ali, nem o porquê que acontece, mas fato é que a gente tem aquela baleia encalhada justamente no momento em que surge uma nova vegetação, que surge uma nova terra ali para eles pisarem, para eles viverem em cima daquele novo amontoado de terra. Só que ao mesmo tempo, para aqueles outros animais poderem viver na superfície de novo, aquela baleia, ela então tem de perder a sua vida, né? O que a gente lembra aqui? De quem? Do próprio Cristo, é claro, que ele deu a sua vida e que é por meio da sua morte e sacrifício que a gente tem não só uma nova vida, mas que a gente aguarda então esse novo céu, uma nova terra, que a gente aguarda uma nova criação, onde todo o dilúvio, todo o mal deixará de existir, em que a gente viverá em paz, em tranquilidade, junto com os nossos irmãos e irmãs, num mundo perfeito, num paraíso perfeito, onde o mal, o pecado, deixará de existir. Não é à toa que na cena pós-crédito a gente vê o quê? Justamente aquela baleia nadando de novo. Na verdade, a gente não sabe se é a mesma ou não. Mas vamos supor que é a mesma baleia, trazendo essa ideia de que aquela baleia ela teve de perder a vida para trazer aquele novo paraíso, mas que ao mesmo tempo a morte não foi capaz de segurá-la e ela aparece ali ressurreta numa cena pós-crédito, trazendo essa mensagem de esperança, lembrando a gente do nosso grande Salvador que entregou a vida por nós para que nós pudéssemos viver uma nova vida, aguardando novos céus e uma nova terra, a nova Jerusalém que nós habitaremos por toda a eternidade, ao mesmo tempo que o nosso Senhor não permaneceu na morte, mas a morte foi incapaz de vencer o nosso Senhor, e ele ressurge dos mortos, e ele nos declara hoje de filhos e filhas amadas em Cristo Jesus, e nós aguardamos o seu retorno para vivermos eternamente em gozo, paz e alegria por toda a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Viajou um pouquinho agora no final, eu sei, mas ainda assim eu não pude deixar de trazer esse paralelo, fechou? Bom, esse é um filme incrível que ele deixa espaço para muitas interpretações, inclusive eu te convido de novo a deixar aqui nos comentários as suas interpretações do filme, e eu deixo aqui também a indicação pro meu vídeo do Nosferatu, onde eu também trago algumas interpretações interessantes na figura daquele vampiro. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que você fique com Deus, um abraço e eu espero te ver por aqui logo.